patrimônio histórico, o Palácio da Justiça foi inaugurado há mais de 100 anos para abrigar o Poder Judiciário do Estado do Amazonas naquela época. E hoje, o Galeria é daqui. Nesse episódio, eu te convido a vir comigo fazer uma visita guiada pelo espaço para conhecer a história desse incrível lugar. E para começar a semana bem pra cima, vamos de música com o Iago Reis e também conhecer um pouco da trajetória dele no cenário musical. Te enfraquece, como é que você ouve? Fica aí, nós já estamos no ar. Tombado como patrimônio histórico, o Palácio da Justiça é hoje um dos centros culturais aqui de Manaus. Mas não é só isso, a história é muito maior e vocês vão saber mais agora. A gente está aqui com a Carla, que é monitora aqui do espaço, e ela quem vai guiar a gente por esse tour. Bem-vinda ao Galeria, Carla. Obrigada, sejam bem-vindos ao Centro Cultural Palácio da Justiça e vamos começar o nosso passeio pela história. Vamos lá. A Carla disse que a gente precisava parar aqui no relógio e ela vai explicar agora para vocês por que começa aqui essa visita. Então, começamos a visita aqui porque nós explicamos aos nossos visitantes que o relógio foi um presente dado ao Palácio da Justiça em 1920. Caixaria, madeira de jacarandá e o maquinário dele é suíço. Nós temos um diferencial nesse relógio que são os numerais dele, que são numerais romanos. Então aqui a gente dá sequência à visita ao Centro Cultural, né? E você está pisando numa escadaria de Portugal. Essa escadaria veio de Portugal, foi montada aqui e ela é de Lisboa. E tanto que no degrau dessa escadaria nós temos o brasão de Lisboa. Olha só, esses prédios, eles foram construídos com materiais que vieram da Europa, né, de outros lugares do mundo. E aqui é um belo exemplo disso. Vamos continuando. Vocês sabem que eu sou um pouco curiosa, então eu já pesquisei algumas coisas e eu sei que as obras começaram em 1894, né, Carla? Isso mesmo, começaram em 1894 pelo governador Eduardo Ribeiro e foi inaugurado em 1900. Somente 6 anos depois, né? Ele foi inaugurado, então já na gestão do Dr. José Ramalho Júnior. Então, todos os processos relacionados ao direito eram resolvidos do estado do Pará, né, naquela época. Sim. Então, aí passou tudo a ser resolvido aqui. Passou a ser resolvido aqui e em 1900 foi inaugurado, né, e funcionou de 1900 até 2006. Ah, então tá. Agora a gente vai continuar o nosso tour aqui pelo espaço. A Carla vai me mostrar um outro cômodo desse espaço. Vamos lá, Carla. Vocês acreditam que aqui no espaço tem também um gabinete de leitura? E o melhor é que o acervo é bem extenso, né, Carla? Sim, nós temos acervos, revistas de direito e também ciência florense. E esse acervo é de 1900. Então, se você quiser conhecer esses livros detalhadamente, tem que fazer um documento, todo cuidado para tocar neles, né? Não é tão fácil, até porque são livros antigos, né, que podem se desfazer com mais facilidade. Então, precisa aí desse documento, caso vocês tenham interesse em vir visitar esse acervo que tem aqui no Palácio da Justiça. Mas agora eu queria que a gente falasse sobre a questão das restaurações que o prédio já passou, né? Teve muita modificação ou tudo foi trabalhado para conservar como original? Então, nós tivemos uma reforma. É claro que o palácio, a cor dele foi modificada, né, durante o tempo. Ele já foi rosa, já foi azul devido à ditadura. Sim. E exatamente chegaram a essa cor que era original mesmo, de 1900. Outras salas que tiveram transformações também nas reformas foi o gabinete do desembargador. Dividiram uma parede no meio para separar o gabinete dele da recepção. Mas nada que alterasse muito, né, a característica do prédio. Outra sala também que foi modificada foi o plenário, né, o tribunal pleno, que, claro, para o conforto deles, colocaram almofadas na cadeira. Claro. E a tribuna do tribunal era alta, então eles desceram para questão de olho no olho. Em 1980, Carla, o prédio foi tombado como patrimônio histórico, né? Eu queria que você explicasse para o pessoal de casa o que muda quando isso acontece. Eles tombaram exatamente para que não houvesse mais mudanças no patrimônio histórico, né? Não só aqui, como outros centros culturais também, e para manter a questão física do palácio. Então essa questão de tombar os prédios é para manter características originais de quando foi construído, é isso? Mesmo.
nós estamos aqui na Galeria dos Ex-Presidentes e eu estava conversando com a Carla e me dei conta que eu acabei pulando algumas perguntas porque a gente foi conversando, se encantando pelo espaço, né? E acabei pulando a questão dos materiais. Tem outros materiais que vieram de outros países também, né, Carla? Sim, além da escada que veio de Portugal, nós temos o teto, que veio, o material dele vieram junto com os materiais do Teatro Amazonas, inclusive a forma do estuque, né, que é o teto que nós temos, que é uma técnica italiana. E essas máscaras são parecidíssimas com a do Teatro Amazonas. Eles utilizaram os mesmos italianos que fizeram as pinturas dos afrescos do Teatro Amazonas. E fizeram as pinturas das paredes para imitar o mármore. E aí eu queria que você aproveitasse esse gancho para falar um pouco sobre o estilo em que foi construído esse prédio. Então, nós temos misturas de estilos aqui, como o clássico, característica da Grécia também, digamos que seja um neoclássico. Temos o barroco da terceira geração também, que utilizaram no teto. Então, são vários estilos em um só prédio. Claro. Carla, eu tenho uma curiosidade, né? O que tem de original aqui com relação à mobília? Praticamente toda a mobília é original, né? Nossa! Nós tivemos só algumas reformas, é claro que o nosso clima quente, úmido, Sim. as palhas da Índia, elas foram se deteriorando, então foram trocadas. Mas as mobílias são originais e vieram do Rio de Janeiro, de uma serraria lá chamada Serraria Brasileira, que era responsável de fazer os móveis de todos os palácios e casas de coronéis. Sim. A gente está quase chegando ao final da matéria, mas agora a gente vai caminhar lá para o Museu do Crime, porque os assuntos que nós vamos falar agora estão relacionados a esse espaço, né? Isso mesmo. Vamos. Aqui também faz parte da visitação, né, que vocês levam todos os visitantes e é uma exposição permanente, né, Carla? Sim, Raíssa, aqui é o Museu do Crime, né? O nome da nossa exposição chama-se Do Crime ao Castigo. Esse Museu do Crime, ele é o terceiro do Brasil e o primeiro da região norte, e ele foi idealizado aqui em 2014 com o intuito, né, de mostrar aos nossos visitantes como funcionava o Tribunal do Júri. Ah, claro. Também nós temos o caso que aconteceu aqui na década de 50. Sim, que é um caso super famoso que chocou o Brasil, mas a gente não vai falar muito por conta da classificação do programa, mas o julgamento aconteceu aqui, né? O julgamento aconteceu aqui. Se vocês quiserem saber sobre esse caso, tem que vir aqui para a gente contar. Olha, um convite aí, meio subentendido. Depois que o espaço passou a ser considerado um centro cultural, ficou aberto também para o público visitar, né? E aí bate aquela curiosidade do pessoal de casa, que dia e horário que eu posso ir lá conhecer o espaço? Então, gente, o espaço está aberto de domingo a domingo, sendo que de segunda a sexta ele abre de 9 até as 16 horas. No sábado é de 13 até às 17 e no domingo é de 9 às 13. Agora a gente vai falar um pouco das atividades que acontecem aqui e uma delas é o júri simulado, né, dos alunos do curso de Direito, e a gente está até aqui no espaço onde acontece o júri simulado. Então, essa sala está totalmente disponível, né, aos nossos alunos de Direito da cidade de Manaus, para eles fazerem o júri simulado e também sessão de fotos. E é claro que a gente tem todo o cuidado com o nosso material, né, com os nossos mobiliários, são todas as mobílias, as cadeiras são trocadas, colocamos outras cadeiras e é livre para eles, é gratuito também. Olha que legal, mas além dessas atividades, que outras atividades acontecem aqui no espaço? Nós temos performances, temos corpos de dança, do Corpo de Dança do Amazonas também já veio fazer uma apresentação aqui, ensaio do Coral do Amazonas, apresentações de coral e assim em diante. É um centro cultural aberto a todos. Eu adorei esse espaço de verdade, de coração. É um espaço que conta parte da história da nossa cidade, mas agora, para a gente finalizar mesmo, a Carla vai fazer um convite para vocês de casa virem conhecer o Palácio da Justiça. Então, gente, vocês estão convidados, né, a vir conhecer o nosso Centro Cultural Palácio da Justiça. É gratuito, tem visita guiada, vocês podem conhecer a história detalhadamente, né? Conhecer os casos da década de 50, sei que ficou curioso aí para conhecer o caso Delmo. Então venham. Tá aí mais uma ótima opção de passeio para vocês conhecerem um pouco mais sobre os prédios históricos aqui da nossa querida Manaus, não é? Agora o Galeria vai para o intervalo e no próximo bloco nós vamos conhecer Iago Reis, um jovem manauara que vem ganhando espaço no cenário musical. A gente volta em 1 minuto. A paixão pela
música começou muito cedo e no decorrer do curso de teatro desenvolveu as habilidades com a música, compondo para espetáculos. Mas é claro que eu já falei muito e aí não tem graça. Eu vou deixar que ele mesmo conte a própria história. Agora vocês vão conhecer a trajetória de Iago Reis. Dias difíceis virão pra te mostrar de fato quais são as coisas que valem ou não a pena. Perdoa às vezes, meu bem, que eu provoco silêncio escuro e que ensurdece até a alma de quem tenta entender. Geralmente somos nós quem damos boas-vindas aos nossos convidados, mas hoje foi o Iago quem abriu o programa com tudo, com uma de suas músicas autorais, né? Mas mesmo assim, bem-vindo ao Galeria, Iago. Muito obrigado, Raíssa. Obrigado pelo convite. Vamos começar o nosso bate-papo falando não da sua carreira musical. Você começou nesse meio cultural de outra forma, né? Começou como ator e também estudando palhaçaria, né? É verdade. Comecei a minha trajetória, na verdade, né, no teatro em 2015, quando eu ingressei no curso de teatro da UEA. Eu faço parte de uma companhia em Manaus que se chama K Companhia, que é um grupo que dedica o estudo exclusivo para a linguagem do palhaço e do circo. Como esse palhaço ele se relaciona com a cidade, com o seu público, com as pessoas. E em que momento que a música passou a fazer parte da tua vida? Então, eu comecei a mexer com música, na verdade, com 8 anos de idade, mas... Olha, bem novo, né? Bem novo. Eu comecei a estudar teclado com 8 anos. Aí, faltando poucos meses para acabar o curso, eu tive problemas financeiros. Aí eu fiquei, assim, 3 anos parado, 4 anos parado. Aí quando eu ganhei um teclado pequeno da minha mãe. Algum tempo depois o meu pai trouxe um teclado para mim de viagem. Ele me deu esse teclado, que é o teclado que eu uso até hoje, inclusive, para fazer meus trabalhos, né? Só que assim, eu passei um tempo muito grande sem a prática. E música, ela é treino todo dia. Aí eu já não tinha mais um domínio, assim, da coisa, de fato, né? Mas aí, em 2016, eu recebi um convite do Felipe Maia Jatobá, que é meu amigo, e meu produtor também, para os mais chegados, né, o Bola. Ele me fez um convite para fazer uma música, para compor parte da trilha sonora do espetáculo dele, do espetáculo do grupo Jurubeba de Teatro, que era o Quarto Azul. E esse ponto foi um start, assim, para mim, começar a funilar meu trabalho mais para música mesmo. E como é que estão os trabalhos? Você já tem algum disco lançado? Está trabalhando para isso? Então, não tem um disco lançado, mas aí eu estou trabalhando agora, vou começar a trabalhar na produção do meu primeiro EP, né, que eu me dei o prazo de gravar ele até março de 2019. Vamos cobrar, então, em março a gente vai fazer uma matéria do lançamento do disco do Iago Reis. Eu recebo, porque é uma coisa que tem um custo, né? Então eu estou me articulando já daqui para o final desse ano e do começo até março de 2019 para estar com esse EP gravado. Você falou que começou escrevendo para um espetáculo. Atualmente, o teu trabalho com a música ainda tem alguma ligação com o teatro ou você já está buscando se desvincular? São ligadas ao teatro, algumas, porque depois disso, né, eu fui atrás de onde eu pudesse fazer isso de novo. Eu compus músicas para espetáculos do Ateliê 23, que é uma das maiores companhias que a gente tem aqui, né? O convite do Tassiano Soares, que é uma pessoa muito importante na minha carreira. Claro. Do Eric Lima. Compus música para o espetáculo Vestido Queimado, do Francis Madison. Eu tive o privilégio de topar com pessoas que acreditavam no meu trabalho mais do que eu, né? E essas pessoas são super importantes na nossa carreira, né? Porque elas que te fazem nos enxergar como profissionais melhores. Exatamente. Eu preciso destacar também, né, a presença do professor e maestro Fabiano Cardoso, que foi, eu considero como o maior responsável por me abrir portas assim fora da faculdade, né, na música. E aí você fala dessas referências, dessas pessoas que te abriram portas, e aí baixa aquela curiosidade. Mas e o estilo musical do Iago? Tem influência dessas pessoas ou você tem o seu próprio estilo? Como é que funciona? Eu também me faço essa pergunta, às vezes, porque acontece a seguinte situação.
Sempre fui fã de Metallica e Motorhead, né? Por serem duas bandas com dois vocalistas, assim, monstros, assim, no palco, Sim. né? Eu olhava para aqueles caras e via eles no outro patamar, assim. Né? Então, eu sempre admirei essas pessoas. Aí, quando eu passei a fazer música, que eu mostrei, né, pro Bola, aí surgiu a seguinte questão, assim, tu escutaria a tua música? Mas, assim, aí não posso... A gente acaba sendo tendencioso, né? Porque é uma coisa minha, né? Então eu acabei criando um afeto, um carinho por aquilo. Claro. Né? Pela minha composição, pela letra que eu fiz, pela melodia que eu fiz, que eu toco. Aí foi quando o Felipe Maia, né, o Bola, me falou, tuas músicas parecem com as músicas do Cícero, do Marcelo Genesi, né? Próprio Marcelo Camelo também, do Los Hermanos. Aí eu fui atrás dessas referências, fui atrás desses artistas, dessas músicas. Então eu vi isso como uma coisa positiva. Eu disse, olha que legal, minhas músicas parecem com as músicas dessas pessoas, né? E que bom por isso. Iago, além de Metallica e Motorhead, tem algum outro cantor, banda que foi tua inspiração no início? Na verdade, os dois acabaram nem sendo tuas inspirações, né? Porque teu estilo musical acabou sendo diferente. Mas tinha alguém que foi ou ainda é tua inspiração? Marcelo Camelo. Eu passei a gostar dele por causa do Gessé. O Gessé me encheu o saco com Los Hermanos. Eu disse, cara, isso é muito chato. Isso é muito chato, de verdade, para. Aí acabou que o lance da convivência, né? Aí eu acabei indo num especial Los Hermanos que o Gessé tocava com um antigo grupo que ele tinha. Aí eu fiquei olhando assim, não conhecia nada de Los Hermanos, a não ser a Ana Júlia. Sim, né? Todo mundo conhece a Ana Júlia. Não conhecia nada. Eu fiquei na mesa, assim, de um pub. Aí depois de um tempo, eu não estava baixando música do Los Hermanos? Olha só. Agora vamos falar dos teus trabalhos. Tu já apresentaste os teus trabalhos em algum festival, em alguma disputa? Esse ano de 2018, a gente participou de um festival, fomos até a final e na final a gente ficou em quinto, né? De 5 a gente ficou em quinto, mas assim, a chance de tocar uma coisa autoral em cima de um palco para as pessoas, sim, não tem comparação, assim. De onde é que você tira a energia quando tudo te enfraquece? Como é que você ouve quando o silêncio chega e te ensurdece? Como é que você ri quando por dentro há um mundo de estresse? Juro que eu te contaria se alguma dessas eu soubesse. Não puxe o tapete do meu chão, não, não. Não tire a mesa se ainda for chegar mais gente aqui. Só desligue a TV, há ruídos demais. Preciso de um pouquinho só de paz. Aguenta aí que a gente vai para o intervalo bem rápido, mas no próximo bloco a gente volta para saber mais sobre a trajetória do Iago Reis e também conhecer mais algumas das composições dele. Não sai daí! O Galeria já está de volta e nesse bloco a gente continua batendo um papo com o Iago Reis para saber mais sobre a carreira dele na música e também ouvir alguma das composições que ele tem. Mais um pouco de sufoco e quem sabe eu perca levemente a noção de todas as razões. 308, estou parado em frente da tua porta e eu só vim pra te entregar
um pouco de exagero misturado e disfarçado de uma dose de saudade. De saudade, de saudade, de saudade. De saudade. Recentemente você fez um show chamado Iago Reis, né? Autorais. Autorais de Foram inspirações. só isso. músicas autorais. Como é que foi esse show? Na verdade ele se chama Iago Reis, Autorais e Inspirações, né? Porque assim, eu costumo brincar, como eu tenho só 7 músicas, né? Eu disse, pô, não queria fazer um show de 20 minutos, né? Sim. E acabou. Aí a gente acaba fazendo esse repertório misto, né? Entre músicas minhas e músicas que me servem de inspirações. Por isso o nome Autorais e Inspirações. Realizei o último agora no dia 11 de outubro. No Cine Teatro Guarani, lá próximo ao Palácio Rio Negro. E o primeiro que eu fiz, na verdade, né, a primeira edição foi no dia 20 de julho, também lá no Cine Teatro Guarani. Além desses 2 shows, você já fez outros shows? Esses 2 foram também mixando com músicas autorais. E os outros eram mais com músicas de outros cantores? Eu nunca cantei nada meu, a não ser nesses dois últimos shows, né? Essa que é a verdade. Com músicas de outros cantores. A gente costumava reunir um grupo para cantar nas festas lá da faculdade, lá da Exat, né? Aí era assim, o repertório era só rockzão mesmo. Aí depois a gente, ensaiando assim no estúdio, ele disse, vamos tocar Vanderlei Andrade, Marília Mendonça. Aí então, que era para virar um repertório de rock, né? Acabou indo, do Vanderlei ao rock. Iago, em uma outra entrevista você comentou que esteve na Califórnia. E aí eu queria saber se de lá você trouxe alguma coisa que pudesse influenciar ou acrescentar nos seus trabalhos. A minha prima morava lá, né? Minha prima que eu cresci com ela, assim, fomos criados como irmãos mesmo, né? Então a gente sempre foi muito próximo. Aí ela morou lá por 2 anos, aí eu fui visitá-la, né? Aí quando fiz essas viagens, né, eu já tinha um pouco mais de visão assim sobre o que eu procurava não me vislumbrar muito assim, mais com a questão da viagem, né? Eu procurava ver o que acontecia, né? Como é que as pessoas produzem coisas nesse ramo. E a gente ia em restaurantes assim que tinha uma banda tocando e eram sons autorais. Em todo canto é difícil, né? Mas é muito bonito quando a gente encontra um lugar onde o espaço abre essa chance para as pessoas tocarem as músicas próprias. E era um som bom, tinha uma qualidade boa. Então eu peguei essa qualidade, né? Eu foquei muito nessa qualidade desse som. Aí eu voltei tendo em mente que eu queria ter uma qualidade assim também, né? Queria fazer um som com uma boa qualidade, que soasse bem. Mas claro que tendo a consciência de que enfim, eu não posso moldar o meu trabalho porque eu sei que vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar. Nunca vai agradar todos os públicos. Eu posso vou fazer uma coisa e essa coisa vai agradar e essa coisa também não vai agradar. E eu não posso, enfim, né, moldar assim, o fulano não gostou disso, então eu vou mudar por causa de fulano, aí o fulano que gostou já não gostou. Então esse é um conflito que eu procuro me resolver bem, porque senão eu nunca vou estar satisfeito, né? Claro. Eu preciso fazer o meu trabalho, eu preciso fazer o que eu acredito. Independente se ele vai agradar ou desagradar muitas pessoas, eu acredito no que eu faço. Claro. E eu sei que o que eu faço pode agradar e pode não agradar. Mas agora chegou o momento de falar sobre os planos futuros, né? Quais são eles? Para o futuro, né? Então, eu me dei o prazo de até março de 2019 para gravar meu EP, né? Um material que eu quero que seja de qualidade, de fato, e todo material de boa qualidade requer um custo, né? Tem um valor a ser pago, e eu quero esse material comigo de boa qualidade, né? Quero poder ouvir e dizer assim, pô, tem um material, sabe? Tem um material. Então, o meu projeto é esse, de música autoral, né? Então, meu projeto para música autoral é esse, né? Aí, em breve também, eu pretendo voltar às trilhas sonoras, né? Sonoplastia para espetáculos de teatro, mas eu estou bem focado na gravação do EP mesmo. Vamos falar de como a gente pode encontrar os teus trabalhos, como é que o pessoal de casa pode ouvir tuas músicas.
Então, eu escuto bastante essa pergunta, né? Eu sou muito frustrado por causa disso, porque eu não gravei nada, assim. Eu tenho um áudio de telefone, assim, umas coisas feias, um passarinho no fundo, moto passando na rua. Então, eu não tenho como disponibilizar, né? Aí isso me deixa, assim, meio aflito, porque as pessoas dizem, como é que eu escuto? Aí, então, não tem como, né? Porque não tem... Mas são planos para o futuro Não tem também. gravado, não tem gravado. Mas, assim, eu estou sempre divulgando os meus trabalhos no Instagram, no Facebook. Eu sou muito presente lá, eu sou muito presente nas minhas redes, né? Porque é o maior meio de veiculação dos trabalhos que eu Então, tenho. de alguma forma, tem como acompanhar teus trabalhos. Tem como acompanhar. Estou lá no Instagram, bonitinho. Estou lá no Facebook também, bonitinho. Não tem erro. Iago, muito obrigada por ter dividido um pouco da tua trajetória com a gente. É um prazer a gente ter música aqui no programa e também conhecer um pouco mais dos artistas aqui da nossa cidade. Obrigado você. Fiquei feliz de ter dividido esse momento também, né? Falar um pouco da minha vida para as pessoas que me acompanham, para os que vão acompanhar, né? Se Deus quiser. É muito importante isso para mim. Obrigado. Mas agora chega de papo e vamos de música, né? Porque a gente tem aqui Iago Reis pro Galeria. Parece que as luzes novamente se acendem no corredor de frágeis corações. Se você soubesse a direção correta pra seguir, será que mudaria ao sentir medo de tentar? Mas não há quem saiba o que de fato é correto. Quais são os nomes de todos os seus amores, até mesmo os que te causaram dores e também os que te lembram sempre que amar é dançar com a coragem cada vez que o sol raiar. Bem, meu bem, acho que talvez não seja cedo demais, não, pra te chamar de amor. Se isso aqui dentro pulsa forte desde o dia em que te visitei pela primeira vez na casa do terceiro andar. Assim, ao som de Iago Reis, mais um Galeria chega ao fim. Se você quiser rever alguma de nossas matérias, basta acessar a nossa playlist no youtube.com/amazonsat. Na próxima semana, a gente volta para falar mais sobre cultura e eu te espero. Até lá! Desde quando tudo começou a ser assim, meus melhores amigos já não contam mais comigo e vice-versa. Onde é que eu irei?